Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver 8 questões do Enem 2024. Na revisão antes da prova, eu havia previsto de 3 a 5 questões de funções, vieram 3. De 4 a 6 de combinatória e probabilidade, vieram 4. Uma de logaritmo, que se confirmou também, e uma a 3 de estatística, caíram 3. Todas as previsões se confirmaram, o que mostra que conhecer bem as provas anteriores faz toda a diferença. Agora, vamos para as questões. Roda a vinheta. A questão número 136 da prova verde é uma questão de estatística onde ele está pedindo média aritmética. Deixa eu te mostrar, ele te dá vários tempos necessários para a leitura completa de um contrato em minutos. Então ele te dá 6 tempos diferentes e ele está pedindo tempo médio em minuto, já está dado em minuto aqui no quadro também. Então para você fazer a média de 6 números, você vai fazer a média como sendo a soma desses 6 números dividido por 6. Soma todos e divide por 6. Para poder fazer essa soma um pouco mais rápido, eu costumo fazer da seguinte forma. Eu somo primeiro as dezenas, depois as unidades e depois eu somo tudo. Olha só, 3 e 1, 4, com 2, 6, 7, 8, 9. Então as dezenas somam 90, certo? E aqui, 6 com 7 dá 13, mais 7 dá 20, com 9 dá 29. Então as unidades somadas dão 29. Claro que você pode armar a conta aqui, somar todos esses números, né? Dividido por 6. Isso vai dar 119 sobre 6. E vamos lá, dividir 119 por 6. Ele está pedindo aqui com uma casa decimal. Então, levar uma casa depois da vírgula, tá? 11 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6, para 11, 5. 59 dividido por 6 vai dar 9 vezes 6, dá 54, né? Para 59 sobra 5. Abaixa o primeiro zero que não existe, coloca a vírgula. 50 dividido por 6 vai dar 8. 8 vezes 6 dá 48 para 52. Claro que eu poderia continuar aqui a conta, mas 19,8 já é com uma casa decimal a resposta que o problema está pedindo. Tá bom? Isso aí, gente. Questão número 155 da prova verde diz o seguinte: ao calcular a média de suas notas em 4 provas, então ele fez 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Então, ele fez uma média errada, fazendo a soma das notas, porque a média é a soma delas dividido pelo número de notas, certo? Ele fez uma média errada dividindo a soma por 5. E, na verdade, a média certa deveria ser a soma das notas dividido por 4. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser. Quer dizer, quando ele dividiu por 5, deu menos, né? Então, caso fosse calculado corretamente, o valor correto da média das notas desse estudante é quanto? Vamos fazer exatamente o que ele disse ali, ó. Calculando a média errada, ele conseguiu uma média correta menos um ponto, menos uma unidade. Né? Então, a soma sobre 5 foi igual à soma sobre 4, que seria o correto da média, menos 1. Eu vou tirar o mínimo de tudo isso. O mínimo é 20, né? Dividido por 5 vezes a soma, vai ficar 4 vezes a soma das notas. Aqui 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes a soma, menos 20. Portanto, se eu passar aqui subtraindo e esse menos 20 eu passar para o outro lado, trocando sinal, eu vou ter 20 igual a 5 vezes a soma, menos 4 vezes a soma. Concorda então que uma vez a soma das notas vai ser igual a 20? Ora, mas se a soma das notas é igual a 20, qual seria a média correta? A média, vamos colocar o acento no lugar certo, média correta das notas seria a soma dividido por 4, né? É a soma sobre 4. Como a soma das notas é 20, a gente já viu isso, então a média correta dele deveria ter sido 5. E ele pediu o valor correto da média. O valor correto da média seria 5. Questão número 162 da prova verde diz que a umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa do ar em um período de 6 meses consecutivos em uma cidade. Então ele dá a umidade relativa do ar aqui nos meses de maio a outubro. Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi quanto? Ele quer
desses dados, achar a mediana. Veja, a mediana é tranquilo da gente achar com poucos dados, né? Então a primeira coisa que você pode fazer, depois eu vou te mostrar uma maneira até mais rápida de fazer isso, tá? A primeira coisa que você pode fazer é ordenar esses números, 46, depois o 54, aí vem o 60, depois 64, 64 e 66. Então são 6 dados aqui, e a mediana é sempre o que está bem no meio. Só que quando você tem um número par de dados, de informações, você não consegue achar um número aqui bem no meio, né? Se fosse, por exemplo, 7 medições, essa bem do meio aqui seria a quarta medição. Mas aqui só tem 6. Então, como é que você faz a mediana? Você faz sempre a média dos dois que estão mais no meio dessa lista. Então, 60 com 64, média aritmética mesmo, tá? Então, a mediana vai ser a média entre 60 e 64. 60 mais 64 dividido por 2, claro que vai dar 62, está bem no meio entre o 60 e o 64, né? Então, 62 é a mediana e marca direto. Aqui até para você ganhar um pouquinho mais de tempo, se você quisesse, você não precisaria nem escrever todos os termos, tá? Se você souber, não, mediana, teria que estar ordenado, né? Eu vou pegar aqueles que estão no meio. Olha como você poderia fazer também. Eu vou riscar o menor e riscar o maior. Esses não podem estar no meio, né? O primeiro e o último. Bom, depois eu vou riscar o segundo menor e o segundo maior. Então, o menor aqui, ó, é o 54. O maior deles aqui, tanto faz esse 64 ou esse. Sobrou o quê? Sobrou o 64 e o 60. E a média entre 64 e 60 vai ser 62. Então, se chega rapidamente nessa resposta. Essa talvez uma das questões mais rápidas para resolver no Enem 2024. Questão número 138 da prova verde fala de aplicativos de transporte, tipo Uber, né? E aí ele diz que o valor da viagem V a ser pago em real varia em função de uma tarifa base, que é um valor fixo, isso é muito importante, em real cobrado no início da viagem. Depois, em função do tempo, em minutos, e em função da distância percorrida, em quilômetros. E aí ele diz que um desses aplicativos cobra R$ 2,00 de valor fixo, acrescido de 0,26 por minuto de viagem e mais 1,40 por quilômetro rodado. Ora, ele pede simplesmente o valor de V a ser pago por uma viagem desse aplicativo. Então a gente pode escrever direto que o valor a ser cobrado é o valor fixo que ele cobra em cada uma das viagens, né? Então posso dizer que é R$ 2,00, mais o número de minutos que a pessoa ficou vezes 0,26. Então pode ser escrito assim como 0,26 vezes o tempo que a pessoa usou esse Uber, né? Ou esse carro. E 1,40 por quilômetro rodado. Então é mais 1,40 vezes a distância, né, percorrida em quilômetros, que é a distância que ele chamou de D. Portanto, a gente tem esse como o valor da viagem. Vamos ver onde é que aparece isso aqui, ó. 2 mais 0,26T mais 1,40D. Direto, resposta letra B, certo? Questão número 148 da prova verde é uma questão que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de resolver. Uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção, então custo total, é de R$ 34.350, sendo que comporta 500 pessoas. 500 pessoas. Normalmente, 60% das pessoas adquirem meia entrada. O preço do ingresso é 130, ele disse ali. Pagando, então, essas que pagam meia entrada, pagando R$ 65 pelo ingresso, metade de 130. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de shows vende com 60% de lucro bebidas e petiscos ao público no dia do evento. Após ter vendido todos os 500 ingressos, então essas 500 pessoas aqui, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendidas superou em 50% o que estava previsto. Então, veja só, antes o que estava previsto, tá? O que estava previsto era que 60% dos ingressos fossem de meia entrada, certo? 60% de 500. 60% de 500 é a mesma coisa que 60 sobre 100 vezes 500, ou seja, estava previsto, vamos colocar aqui, previsão, era de que 500 dividido por 100 vai dar 5, 5 vezes 60 dá 300. Era de que 300 pessoas pagassem meia entrada, e portanto as outras 200 pessoas, né, pagassem entrada inteira. Bom, agora o que aconteceu? A realidade, então o real, foi que das 500 pessoas, o número de meias entradas vendidas superou em 50% o que estava previsto. Então, foi
300 mais 50% de 300. Ou seja, 50% dá 1 e dá 2 aqui, se a gente simplificar, 300 por 2, então vai ficar 300 mais 300 sobre 2, que é 150. Portanto, 450 pessoas pagaram meia entrada. Então, das 500, somente 50 pagaram inteira. Enxerga isso? Então, aumentou em 50%. 50%, metade, né? Metade de 300 é 150. Então, 300 mais a metade, que superou em 50%, 300 mais 150 deu 450 pessoas pagando meia entrada. Então, vamos ver qual é a receita com os ingressos, tá? Então, a receita com os ingressos vai ficar 450 pessoas que pagaram meia entrada, que é R$65, mais as 50 pessoas que pagaram a entrada inteira, 130. Vamos ver quanto é que vai dar isso? 45 vezes 65, vamos lá. 45 vezes 65, 5 vezes 5 dá 25, vai 2, 4 vezes 5 dá 20, mais 2, 22, 5 vezes 6, 30, vai 3, 4 vezes 6, 24, 27. Então, aqui vai dar 2.925, né? 2.925, com um zero no final, porque eu multipliquei 45 vezes 65 e é 450 vezes 65. Então, é 29.250 mais, aqui 130 vezes 50, a gente pode fazer 130 vezes 100 sobre 2. Então vai dar 6.500, né? 6.500. Bom, vamos lá. Vamos ver qual é a receita que ele teve com ingressos, tá? 29.250 mais 6.500. Isso vai dar 35.750. 29 mais 6 vai dar 35. 250 mais 500 dá 750, tá certo. Então, olha só, o resultado da venda dos ingressos foi de 35.750. O custo total que ele teve para fazer o show foi de 34.350. Então, posso dizer que o lucro com ingressos foi de 35.750, que é o que entrou, menos o que ele gastou, 34.350. Concorda então que se a gente fizer 35.750 menos 34.350 vai dar R$1.400 de lucro só com a parte dos ingressos, tá? R$1.400 é o lucro com ingressos. Agora deixa eu apagar essa parte aqui da conta que a gente fez e vamos ver como é que a gente continua esse exercício ali lendo o restinho do enunciado. Então olha só, no dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou o ingresso compareceu ao show. Com isso, espera-se ter um lucro de 17 mil nesse evento. Bom, eu sei que o lucro com os ingressos deu 1.400. Qual vai ter que ser o lucro para que ele tenha realmente 17 mil de lucro no evento como um todo? Qual vai ter que ser o lucro com bebidas, né? O lucro com as bebidas vai ser o lucro que ele quer ter, 17 mil, menos o lucro que ele já teve com os ingressos, 1.400. Portanto, 17 mil menos 1.400 vai dar 15.600 é o lucro que ele vai ter que ter com as bebidas, concorda? 15.600 é quanto ele vai ter que ter de lucro com as bebidas para, somado com 1.400, ele ter os 17 mil que ele quer. Bom, mas esse lucro com as bebidas representa 60% do total de bebidas que foi gasto, ou que foi pago pelas pessoas nesse show. Então, ele está querendo saber o gasto médio por pessoa. Vamos achar o gasto total primeiro. Olha só, vou fazer aqui na esquerda, tá? 15.600 representa 60% do valor das bebidas, porque é o lucro. Então, quanto representa 100%? Para que isso seja 60%, quanto é o 100% que vai ter que ser o gasto com as bebidas das pessoas, do total de pessoas. Depois a gente vai ter que dividir por 500 ainda para saber por pessoa, tá? Então vai ficar 60 vezes x, vamos passar multiplicando cruzado, é igual a 15.600 vezes 100. Posso simplificar algumas coisas aqui, vai ficar o 100 com 60, vai ficar 10 aqui, fica 6. Vamos fazer aqui, passar dividindo já, ó. Vai ficar 15.600 vezes 10 sobre 6. Será que esses 15.600 é divisível por 6? Vamos ver.
Tem que ser divisível por 2, e tem que ser divisível por 3. 6 e 5, 11, mais 1, 12. Opa, legal. Então, 15.600 dá para dividir por 6, e eu já vou conseguir simplificar bastante. Vai ficar 2, 2, 6, 12, aqui 3, 36 dá 6, aqui vai dar 0, com 2 zeros no final, vai ser 2, aliás, com 2 zeros no final, vai ficar 26, não, 2.600 mesmo. X igual a 2.600 vezes 10. Agora sim, x é igual a 26.000 reais. Olha só o que ele está dizendo. 15.600 representa 60%. Os 100% vão representar 26.000 reais, tá? Bom, 26.000 reais é o que as pessoas vão ter que gastar nesse show. Então, 26.000 dividido por 500, que é o número de pessoas que estão nesse show, isso vai dar o gasto por pessoa. Corta 0, 0, 0, 0. E aqui, para dividir por 5, eu posso dividir por 10, multiplicar por 2. Vai ficar 52,00, 52 reais por pessoa, né, que vai ter que ser gasto aqui para poder chegar nesse lucro que ele esperou com 60% desse percentual do lucro máximo, tá bom? Então, R$52 é o gasto que cada uma das 500 pessoas vai ter que ter para que todas elas juntas gastem esses 26.000. Resposta 52 na letra D, certo? Valeu, gente. Questão pesada, né? Questão número 158 da prova verde diz o seguinte: uma doceira vende e entrega em seu bairro porções de 100 gramas de docinhos de aniversário. Atualmente, a taxa única de entrega é R$10 e o valor cobrado por uma porção é R$25. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa única de entrega será de R$15 e um novo valor será cobrado por uma porção, de maneira que o valor total a ser pago por um cliente na compra de 5 porções permaneça o mesmo. A partir da próxima semana, qual será o novo valor cobrado em real por uma porção? Então a gente pode pensar o seguinte: qual é o custo para uma pessoa que vá comprar, antes desse aumento aqui da taxa de entrega, 5 porções desses doces, né? Então olha só, você tem uma taxa de entrega de R$10 e vão ser pagos também 5 porções, cada uma delas, que custa R$25, certo? Então, o custo de 5 porções aqui com a entrega vai ficar 5 vezes 25, que dá 125, mais 10, R$135. O que se quer depois é que esse custo de 135 permaneça o mesmo. Então, 135 vai ser o mesmo preço para uma entrega de agora de R$15, mais 5 vezes o preço da porção. Então, a gente precisa saber qual é o preço da porção para que o preço fique igual a 135, né? Então, 135 é igual a 15 mais 5p, portanto 5p vai ser igual a 135 menos 15 dá 120. E o preço da porção, portanto, vai ter que ser 120 dividido por 5, o que vai dar R$24 por porção. Então, essa é a resposta da letra C, certo? Questão número 161 diz: uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear. Isso vai ser super importante para a gente, porque vai simplificar muito o nosso cálculo. E a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. Bom, pensa o seguinte: o custo fixo está aqui dentro desses R$1.050. Vamos dizer que seja R$100, alguma coisa assim. O mesmo custo fixo está aqui dentro, e o mesmo custo fixo está aqui dentro. Então, se eu passei, por exemplo, de 30 para 50 mochilas, você percebe que a gente aumentou 20 mochilas? E esse preço, que já tem o custo fixo tanto aqui quanto lá, portanto eles se anulam, ele vai aumentar em R$600. Portanto, esses R$600 são somente devido às 20 mochilas a mais que eu produzi. Perceba como isso facilita. Se uma mochila, 20 mochilas custam 600, uma mochila custa quanto? R$600 dividido por 20 mochilas. Isso vai dar um custo a mais de R$30 para cada mochila que for produzida. Agora veja o que ele está dizendo. Ó. O custo total em real para a produção de 80 mochilas. Ora, se eu tenho de 50 para 80, eu vou ter 30 mochilas. 30 mochilas a mais vão custar quanto a mais? 30 mochilas vezes R$30 por mochila, eu vou ter R$900 a mais em relação ao preço que a gente tinha aqui para 50 mochilas, certo? Então, dos 50, se eu quiser passar para 80, eu estou somando 30 aqui.
Cada mochila custa 30. 30 mochilas vezes 30 vai dar R$ 900. Portanto, R$ 900 é o que tem a mais em relação a 1.650. Você concorda que 1.650, que era o preço de 50 mochilas, se eu quiser fabricar mais 30, eu vou ter que pagar mais R$ 900 e, portanto, vai ficar R$ 2.550 o preço das 80 mochilas. 2.550, a resposta da letra C. Questão número 177 é uma questão bem interessante da prova verde. Olha só, uma imobiliária iniciou uma campanha de divulgação para promover a venda dos apartamentos que podem ser pagos em 100 parcelas mensais. Super importante. O valor da primeira delas é fixado no momento da compra, com o pagamento dessa primeira parcela. Então você tem uma primeira parcela aqui, você tem uma segunda parcela, a terceira parcela e assim por diante até a 100ª parcela, certo? E aqui é paga a primeira parcela no momento da compra, tá? A compra ocorre já no pagamento da primeira parcela. Como atrativo, a imobiliária fará o pagamento de todas as parcelas correspondentes ao mês de aniversário do comprador. Mas espera aí, eu não li uma parte aqui, ó. A partir da segunda parcela, o valor é determinado pela aplicação de um acréscimo percentual fixo ao valor da parcela anterior. Isso quer dizer o seguinte, que a primeira parcela vezes um determinado fator vai dar a segunda, vezes um determinado fator vai dar a terceira. Você percebe que as parcelas vão aumentando ao longo do tempo até chegar na 100ª parcela? Então eu vou ter, por exemplo, ó, vamos jogar um exemplo bem simplesinho, tá? Para a gente entender. Vamos dizer que a primeira parcela seja de R$ 100. Vamos dizer que esse aumento aqui seja um aumento de 10%. Então você vai ter uma segunda parcela que vai ser 110. Né? 10% de 100 é 10. Depois você vai ter o mesmo aumento percentual, com 10% de aumento, e aí você vai ter 110 dividido por 10, para dar 10% aqui, vai ficar 11, né? Então a outra parcela já vai ser R$ 121. E assim por diante, até a 100ª, tá? Ele não falou que a primeira era 100, ele não falou que o percentual era 10. É só para você ver, só para você perceber que as parcelas aumentam, tá? A cada mês. Então, se você usar essa lógica, a maior de todas as parcelas vai ser, a maior de todas vai ser a parcela número 100. Enxerga isso? Vai ser super importante para a gente. Então, como atrativo, a imobiliária fará o pagamento de todas as parcelas correspondentes ao mês de aniversário do comprador. Então, se essa parcela aqui cair no mês do aniversário do comprador, isso é vantajoso para ele, por quê? Porque ele vai deixar de pagar, porque a imobiliária vai pagar para ele o valor desta, que é a maior parcela de todas, e todas as outras que vão para trás até o próximo aqui da primeira, quando cair o aniversário dele. O que eu quero que você enxergue é o seguinte, qual é a maior vantagem possível que esse cliente pode ter para deixar a imobiliária pagar essa prestação, né? Bom, como as parcelas vão aumentando a cada mês, quanto mais para frente eu jogar esses pagamentos, é melhor. Então, se a imobiliária pagar esta parcela de número 100, ela vai estar pagando a maior de todas as parcelas. 12 meses antes, ela vai estar pagando também uma parcela com valor grandão, né? E assim por diante até a primeira. Um cliente que faz aniversário no mês de maio, então eu quero que isso caia no mês de maio, porque aí a imobiliária vai estar pagando a maior parcela de todas e as maiores parcelas que a gente pode ter dali para trás. Decidiu comprar um desses apartamentos por meio do financiamento oferecido pela imobiliária e pretende escolher o mês mais adequado para realizar a compra. Peraí, ninguém diz que ele vai ter que comprar em maio. Ele quer que a 100ª parcela caia no mês de maio, de modo que o valor total dos pagamentos seja o menor possível. Então ele quer realmente utilizar ao máximo essa vantagem. Isso acontece quando a imobiliária pagar a maior parcela de todas. Quanto mais para frente eu jogar, melhor. Se eu perder essa parcela, vamos dizer, se ele fizesse aniversário na próxima aqui, a imobiliária deixaria de pagar, já não tem 100ª parcela, certo? E aí ele teria que pagar ao total, ele mesmo pagando, a imobiliária pagando menos e ele pagaria mais. Então, qual é o mês que esse cliente deverá escolher para realizar a compra desse apartamento? Bom, eu quero saber em que mês eu tenho que comprar para que o mês de maio, que é o mês do aniversário dele, caia na 100ª parcela. Bom, aqui você pode usar PA, tá? Uma PA que vai de 12 em 12 para saber em que meses vai aparecer o mês de maio, ou você pode fazer de cabeça mesmo. Olha só, o 100º mês é o mês de maio. Quais os outros meses que vão cair em maio, ou a 100ª parcela está no mês de maio, né? Como é uma parcela por mês, então 12 meses antes
também vai cair em maio, concorda? Qual é a parcela que vem 12 meses antes aqui? A parcela número 88, 100 menos 12, não é isso? Também vai cair no mês de maio. Depois, menos 12, 76. Menos 12, 64. Menos 12, 52. Menos 12, 40. Então a parcela número 40 também cai em maio. Depois, menos 12 vai dar 28. Menos 12 dá 16. E menos 12 dá 4. Isso quer dizer que a parcela 4 também vai cair no mês de maio. Então, vamos lá. A quarta parcela tem que cair no mês de maio. Vamos colocar mais uma aqui, ó. Quarta parcela. Isso aqui é maio. Então, vamos lá. Qual é o mês que ele tem que comprar para que a quarta parcela, que é uma daquelas que caem no aniversário, caia no mês de maio? Vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, aqui eu tenho abril. Aqui eu tenho março. E aqui eu tenho fevereiro. Então, vamos lá. Fevereiro. O que vai ter que acontecer? Ele vai ter que fechar a compra no mês de fevereiro para que a quarta parcela aconteça no mês de maio, assim como as parcelas número 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88 e 100 ocorram também no mês de maio, para que todas as parcelas tenham o máximo possível de valor, porque essa é a maior parcela de todas. Quando que ele tem que comprar, então? Quando que ele tem que fechar a compra? No mês de fevereiro, letra A. Esse é o mais vantajoso para ele. Ficou claro, gente? Dá para usar PA para fazer isso daqui? Dá. Mas o mais fácil nesse caso, como você tem poucos termos, é você ir fazendo, reduzindo de 12 em 12 e você chega rapidamente na resposta 4. Tá bom? Valeu, gente. Isso aí. A questão número 147 da prova verde diz o seguinte: uma criança, utilizando um aplicativo, escreveu uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita seguindo as seguintes etapas. Primeira etapa, inseriu 3 figuras com emojis, né? Então, na primeira etapa, ela inseriu 3. Depois, a segunda etapa, ela copiou o que havia inserido anteriormente e colou. Quer dizer, ele pegou esses 3, Ctrl+C, Ctrl+V 2 vezes ali. A segunda etapa tinha 3 vezes 2, concorda? Olha só, 3 vezes 2, que são 6. Na terceira etapa, ele pegou 3, 6, 9, 12. Ou seja, ele pegou, copiou de novo, né, multiplicou por 2 o que ele já tinha e ficou com 3 vezes 2 ao quadrado. Por quê? 3 vezes 2 vezes 2 de novo. Eu só estou escrevendo dessa maneira para você perceber que isso daqui vai dar uma PG e ele está pedindo na 20ª etapa quantas figurinhas vai ter. Olha só, primeira etapa 3. Daí multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2 e assim por diante. Lá na 20ª etapa, perceba o que vai acontecer. Você tem 3 vezes 2 na 0, na primeira aqui, certo? 2 na 0 é 1, 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 elevado a 1, 3 vezes 2 elevado a 2. Sempre vai dar 3 vezes 2 elevado a alguma coisa. Agora, esta alguma coisa que está elevado aqui, não quero nem usar a fórmula de PG. Olha só, não é 1 a menos do que o número da etapa? Olha lá, 2 é 1 a menos do que 3. 3 menos 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Se eu tenho aqui 20, ele vai ficar elevado aqui a 19. Percebe que cada etapa ele está multiplicando por 2, então ele vai aumentando o expoente do 2 até chegar em 3 vezes 2 elevado a 19? E aí você já tem a resposta do problema, que fica mais fácil de perceber dessa forma, até nem por fórmula de PG, né? Poderia ser o termo geral da PG, mas 3 vezes 2 elevado a 19 já é a resposta que a gente quer, tá bom? Valeu! Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.